Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Mentalidade Financeira. Eu sou Bianca Benedicto e hoje eu quero falar para vocês de um dos queridinhos do universo da renda fixa, o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Então, o meu intuito aqui é que você saia desse vídeo já sabendo qual é o melhor CDB para você, entender os conceitos de pré-fixado, pós-fixado, o que representa um CDB atrelado ao CDI, o que é CDI, quanto de fato eu vou receber, é seguro, tem imposto, como funciona? Então eu vou responder todas essas questões aqui para vocês e mostrar como investir na prática, para que você possa sair desse vídeo entendendo todas essas questões e podendo tirar de uma vez por todas o seu dinheiro da poupança. Então, gente, o que acontece? Quando você pega dinheiro emprestado de um banco, você tem que devolver esse dinheiro com juros, né, para o banco. O CDB é a mesma coisa e a mesma lógica, mas a lógica inversa. Então, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e ele vai te devolver com os juros. Então, é uma alternativa de investimento aí em renda fixa, né? Você empresta dinheiro para o banco e em troca você recebe juros que são previsíveis ali no final do prazo determinado. Então, ao contrário, por exemplo, da renda variável, né? Que você não sabe ao certo o quanto você vai receber. Né? O CDB não, o CDB tem rendimentos ali que são previsíveis e com grande segurança, sim. Eles também, né, gente, tem a proteção ali do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito. Em caso de falência ali da instituição financeira, você pode receber até o limite de 250 mil, né, por CPF e por instituição financeira, tá? Bom, agora vamos lá entender os tipos de CDBs. Então, o primeiro tipo é o CDB pré-fixado. Então, no caso ali do CDB pré-fixado, a taxa de juros ela é determinada no momento da aplicação e ela permanece fixa até ali o período contratado, né? Ao longo do tempo, todo o período contratado. Isso vai significar que o investidor, então, ele conhece exatamente a rentabilidade que ele vai receber quando o título vencer. Então, por exemplo, gente, se você investiu 10 mil num CDB pré-fixado que tem ali uma taxa, na hora de contratar, você contratou uma taxa com 10% ao ano. No final desse período contratado, você vai receber bruto ali 11 mil, né? 10% ali de 10 mil. Ou seja, gente, sem aplicação de imposto de renda, tá? Eu vou falar sobre essa questão do imposto de renda para vocês aí ao longo do vídeo. Mas lembrando que você pode investir em CDBs com capital inicial bem menores, tá? Eu falei 10 mil, mas os valores iniciais podem ser bem baixinhos também. Gente, a ideia é entender que nesse momento que as taxas ali pré-fixadas significam justamente que o investidor vai receber exatamente a taxa de juros que foi contratada inicialmente. No caso ali de um CDB pós-fixado, ele vai estar vinculado a um indexador. Então, por exemplo, o CDI. Então, ele vai estar atrelado ao Certificado de Depósito Interbancário, que é o CDI. Uma das opções mais comuns, né? Então, gente, o CDI é uma taxa que vai refletir a média das taxas praticadas de empréstimos entre os bancos. Então, essa variação vai estar justamente relacionada com a taxa básica de juros, né, da economia, Selic. O que acontece, gente, para vocês entenderem? É comum, né, que um banco pegue emprestado com outro, ali com prazo de devolução curtinho, de 24 horas. Por quê? Normalmente, os bancos eles precisam desses empréstimos para poder manter os seus caixas com saldo positivo. Por uma regulamentação do Banco Central, eles são obrigados a fechar, encerrar o dia com um saldo positivo. E aí, por isso, eles pegam o emprestado e devolvem ali no outro dia. E é justamente essa taxa, né, que anda ali pertinho da Selic que vai remunerar os investidores, né, que é o CDI. Por isso que tem CDB que está atrelado a essa variação dessa taxa de empréstimo dos bancos, né? O CDI, o Certificado de Depósito Bancário. É só para vocês entenderem o contexto, né? Gente, então, nesse caso do pós-fixado, a rentabilidade do investimento ela vai variar, ela oscila conforme o CDI. Então, se o CDI subir um pouquinho, a rentabilidade também vai subir um pouquinho. Se o CDB que você contratou está atrelado ali ao CDI que cai um pouquinho, vai cair. Você consegue ter uma média, mas não é exatinha igual ali a pré-fixada. Então, por exemplo, se você investiu lá 10 mil de novo num pós-fixado que paga 110% do CDI, você vai receber 110% do que o CDI estiver valendo naquele momento.
Então, se o CDI encerrar, por exemplo, ali com uma média de 11%, bem próximo da Selic, vai significar que 100% do CDI você vai receber exatamente os 11%. Agora, se você contratar um que paga 110, 120% do CDI, você vai ganhar sempre acima desses 11%, né? Os seus juros vão estar sempre vinculados a essa variação. Eu vou mostrar essas opções na prática já para vocês entenderem melhor, tá? Mas em termos de risco agora, o CDB ele é considerado um investimento de baixo risco, né? Especialmente quando ele é ali emitido, né, por instituições financeiras sólidas. Quanto à liquidez, gente, ou seja, né, aquele prazo que você consegue resgatar os investimentos, vai variar bastante, né, de CDB para CDB, a gente vai ver na prática, eu acho que fica mais fácil, mas existem opções com vencimentos aí mais curtinhos, com maior flexibilidade de resgate e outros com prazos mais longos, mas esses mais longos geralmente estão associados a taxas aí mais atrativas, tá? Gente, existe sim a incidência de imposto de renda, né, sobre o CDB, ali no momento do resgate, segundo a tabela regressiva. Então, quanto maior o prazo do investimento, menor vai ser essa alíquota. Eu vou deixar a tabelinha de imposto aqui para vocês verem. Mas, basicamente, o prazo do investimento é um fator crucial ali para a tributação. Então, investimentos de curto prazo têm alíquotas mais elevadas, como vocês podem ver aí na tabelinha, e já os investimentos mais a longo prazo, eles são beneficiados aí com alíquotas menores, tá? Incentivando justamente a manutenção aí dos investimentos por períodos mais longos. Lembrando que o imposto é sobre o lucro, tá? Então esse imposto ele já fica retido ali direto na fonte e o investidor com certeza tem um lucro mesmo pagando um imposto aí superior à poupança. Tá, mas então vamos lá, gente. Como eu posso investir em um CDB? Vamos ver isso daí na prática. Então, eu abri aqui a minha corretora, tanto a XP quanto a Genial Investimentos, mas é basicamente para vocês verem como é facinho de poder fazer aí a compra dos investimentos e as interfaces de todas as corretoras de modo geral aí são bem semelhantes, tá? Então, você vem aqui em produtos, renda fixa, e aí você vai ter aqui as opções de renda fixa. Aqui no canal eu explico cada uma delas, debêntures, CRI, CRA, enfim, cada uma delas tem aqui no canal, tá? A gente vai vir aqui, ó, em CDB, né, emissão bancária. Bom, então aqui embaixo nós temos as opções disponíveis aí de CDBs. Então, se nós viermos aqui em filtros, por exemplo, a gente consegue filtrar melhor aí as condições que vão atender a nossa demanda, né? Então, por exemplo, aqui ó, o indexador que eu expliquei para vocês, o pré-fixado, que é aquela taxa fixa. Então, vamos supor que eu queira filtrar apenas títulos pré-fixados, vencimentos curtinhos ou vencimentos aí mais longos. Então, eu consigo selecionar conforme aquilo que eu pretendo. A liquidez. Então, se eu quero tirar o dinheiro, né, só no vencimento, eu quero uma liquidez diária, no caso, para fazer uma reserva de emergência, por exemplo. Então, se eu precisar daquele dinheiro, eu tenho acesso a ele imediatamente, eu consigo resgatar aquele dinheiro imediatamente, né, ou um dinheiro ali que vai ficar com uma carência maior. Então, eu consigo filtrar com base nisso daqui também, ou segundo os ativos, né? Eu quero ativos que tenham a proteção do FGC, ou que sejam isentos de imposto de renda. Nesse caso, não vai entrar, né? É isento de imposto de renda, LCI e LCA. O CDB não tem isenção de imposto de renda, tem a aplicação, como eu disse para vocês. A proteção do FGC vai ter também, né, até 250 mil. Enfim, eu consigo filtrar aqui conforme outros indicadores, mas como a gente tá tratando aqui só de CDB, então já tem essas características. Então aqui a aplicação mínima também, eu quero investimentos menores ou investimentos maiores, aqui tá até 5 mil, mas tem valores bem menorzinhos também. Então eu consigo fazer todos esses filtros, tá? Então vamos lá. Bom, então o filtro que foi feito aqui inicialmente é para taxas pré-fixadas, ou seja, aquela taxa de juros que vai permanecer a mesma ao longo do prazo aí do CDB. Vai garantir então esse retorno fixo sobre o investimento. Então, nesse caso aqui, ó, 13,7% ao ano, tá?
E tem outras taxas aqui, enfim. Só que de modo geral, reparem que o vencimento nesse caso aqui, ó, é para 2030, é um vencimento bem longo, né? No caso aí de vencimentos mais curtos, essa taxa tende a ser menor, tá? Não é via de regra, mas tende a ser menor quando o vencimento é mais curtinho. Então você tem que analisar o filtro lá direitinho, para ver de fato ali quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro. Outra questão também, gente, que desse filtro inicial que eu coloquei aqui para vocês, ó, aplicação mínima, tem como filtrar da menor para maior, enfim. A questão aqui, ó, R$ 1.000, tem algumas taxas, ó, aplicação mínima bem pequenininha, bem irrisória mesmo, né, é bem baixinha mesmo, e tem de diversos valores, ó, se você colocar aqui, você consegue filtrar outros valores, tá vendo, ó? Tem 5.000, enfim. Depende, novamente, daquele filtro que eu falei pra vocês. E aí, outro ponto que eu quero colocar aqui, ó, esse rating, tá vendo? O que acontece? Esse rating, ele é geralmente aí atribuído por agências de classificação de crédito, então tem algumas agências mais conhecidas, mais famosas que fazem isso, e elas são aí representadas por essa combinação de letra, A, B, 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 enfim, até o D, né, geralmente. Então, o que acontece? O rating ó, A mais, tá vendo? Depende da agência que vai classificar essa classificação muda, né, como mais ou maiúsculo, minúsculo, mas basicamente o A é o mais alto possível, né, e vai indicar ali uma excelente capacidade de pagamento daquela empresa ali, daquele banco que vai estar fornecendo aquele ativo. Então, uma classificação de crédito muito boa. Já no caso da D, por exemplo, pode indicar uma certa possibilidade ali de inadimplência. Considerando agora um filtro aqui do pós-fixado, você vai ter aqui, ó, a rentabilidade do CDI mais uma determinada porcentagem ou da forma que eu falei aqui no vídeo para vocês. Então, por exemplo, olha só, 130% do CDI para vencimentos mais longos, 127% e assim sucessivamente. Você vai encontrar 85% do CDI, 90%. Eu considero, assim, um investimento razoável acima de 100% do CDI, ou pelo menos 100% do CDI. Tá? Mas você vai encontrar aqui vários valores diferentes conforme o prazo. E como eu falei para vocês, né, vai depender aí do perfil de risco, do prazo, da classificação da agência, da aplicação mínima. Então você tem que ver o que atende aí melhor a sua demanda e qual é a taxa que é mais atrativa conforme esses critérios, né? Por exemplo, de liquidez, que se você quer carência diária, ou seja, né, o resgate imediato no momento que você quer. Ó, repara que as taxas elas caem um pouquinho nesse caso. Né, a rentabilidade ela fica um pouquinho menor quando você tem acesso ali ao dinheiro de uma forma, né, no dia que você quiser, de uma forma mais prática, que não seja só ali no vencimento. Então, vai depender de tudo isso daí, a questão da rentabilidade. Em termos aqui da Genial, investimentos, vai ser bem semelhante também. Então, você vai vir aqui em investir e vem em renda fixa. E aí você também consegue fazer os mesmos filtros, ó, de rentabilidade, aplicação mínima e etc, vencimento, tá vendo? Carência. Aqui você pode filtrar para CDB e vai ter as mesmas especificações, então eu não vou repetir aqui, mas olha, aqui ele já dá a questão do imposto, né? Então, se o prazo for menor, você vai pagar um imposto maior, se o prazo for maior, o imposto aí tende a ser menor, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, para 2025, o imposto é um pouquinho maior do que para 2027, conforme a tabela regressiva do imposto de renda que eu mostrei para vocês. Então, depois que você decidir pelo investimento que você quer, você clica aqui em investir. E aí você já consegue aplicar ali o seu dinheiro. Nesse caso aqui, a aplicação mínima é de R$ 1.000, o vencimento é 2027, 115% do CDI, considerado aí de baixo risco. Então, você coloca aqui a quantidade que você quer, ele já te dá o valor que você vai resgatar, ó. Então, você vai investir 1.000, você vai resgatar 1.403, ele já te dá o valor aqui do imposto, IOF, tudo. Então, você coloca aqui, declara, né, que tá ciente ali dos termos, coloca a sua assinatura eletrônica e já consegue investir.
Eu espero que tenha ficado claro aí pra vocês toda essa questão, que vocês consigam de fato abrir uma conta na corretora, começar a investir. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Bons investimentos pra você, um beijo enorme e até o próximo vídeo.